Bom, pessoal, continuando a falar sobre os fluidos refrigerantes, né? Eu esqueci de falar aqui sobre esse cara aqui, ó, o R290, que é o propano. É um fluido refrigerante altamente inflamável e ele tem provocado a morte de alguns profissionais aí na área de refrigeração e até tem acontecido um acidente fatal com morte de clientes. Por quê? Porque é um gás inflamável, pessoal. Então, a parte elétrica do equipamento tem que estar 100%. Não pode ter nenhuma fuga de corrente, não pode ter nenhum vazamento de gás. Qualquer trabalho feito com esses fluidos refrigerantes pode ocasionar um acidente fatal. Então, antes de você começar a trabalhar com refrigeração, procure compreender os equipamentos, procure estudar o equipamento, que tipo de equipamento é esse, qual fluido refrigerante que é utilizado, é um refrigerante explosivo, inflamável, é um refrigerante não inflamável. Então, toma bastante cuidado quando você for trabalhar com esse fluido refrigerante. Mais adiante, quando a gente estiver falando sobre a pressão de trabalho nos equipamentos de refrigeração, nós vamos entender mais sobre esse fluido refrigerante aí. Então, esse fluido refrigerante ele é bastante usado em algumas unidades de refrigeração comercial, tá? Então, tome bastante cuidado. Sempre que você for consertar um aparelho, sempre que você tiver que fazer alguma análise de defeito, procure saber qual tipo de fluido refrigerante que o equipamento funciona, que o equipamento trabalha. Porque se for inflamável, aí que você vai ter que ter mais atenção ainda, tá? Então, na hora de dar uma carga de gás, o que a gente tem que ter ciência? A gente tem que ter ciência que o serviço tem que ser bem feito, não pode ter vazamento, porque a concentração do R600A numa geladeira é pequena, mas a concentração do R290 num sistema de refrigeração, aí já não é mais pequena, tá? Então, naquela tabela, naquele aplicativo que eu passei para você, você procura estudar aquele aplicativo, coloca lá no R290, coloca lá no R404A, coloca no R410A, para você ver a pressão de trabalho que o equipamento funciona. Qual a pressão de trabalho na linha de sucção, qual a pressão de descarga, por quê? Aumentou a pressão, aumenta também o quê? A temperatura. E o vice-versa. Aumentou a temperatura, aumenta a pressão no sistema. Então faça uma pesquisa aí no YouTube, na internet aí, para você ver o tipo de acidente que tem acontecido por uso, digamos assim, uso sem conhecimento, né? Uso sem conhecimento dos equipamentos de refrigeração. Às vezes o profissional ele vai fazer uma manutenção, mas ele está tão acostumado com 134A, com R22, ele não percebe que os fluidos refrigerantes eles têm mudado, né? A tecnologia tem mudado e hoje você tem muito fluido refrigerante que trabalham com pressão alta e também são inflamáveis. O problema não é só a pressão, o problema não é só que ele é inflamável, o problema também é a temperatura. Você imagina, por exemplo, você deixar uma garrafa desse gás aí dentro do carro, nesse sol de verão, o carro aquecendo, quer dizer, a garrafa ficando quente, a pressão interna também aumenta. Aí você está bem tranquilo lá e não percebeu isso. Então, na hora que você for armazenar um fluido refrigerante desse aí, procure armazenar num local seguro. Muitas das vezes nós temos crianças em casa e nós temos que zelar pela nossa saúde, pela saúde dos nossos e pela saúde dos outros também, tá? Então faça um estudo bem detalhado aí, você tem material aí na internet aí para você estudar, para conhecer o fluido refrigerante que você vai trabalhar, para evitar um dano maior, tá bom? Então,
Até já, daqui a pouco a gente volta aí.